Olá, eu sou Antônio Carlos Sequim, conheci João Cabral em 1980 e posso dizer que fui seu amigo até o fim da sua vida, em 1999. Nessa amizade, durante esse período, estive com ele numerosas vezes, sempre muito bem recebido, fiz dezenas de perguntas sobre a sua obra, sobre seus livros, sobre seus poemas e, às vezes, sobre versos específicos. E ele, bem discreto, me fez 4 perguntas inesquecíveis. E eu vou compartilhar com vocês, revelar aqui, quais foram essas 4 perguntas inesquecíveis. Primeira delas, em 1992, eu prestei um concurso para professor titular da Faculdade de Letras da UFRJ. E, na véspera da apresentação da minha palestra, porque à época que o concurso impunha a apresentação de uma conferência, eu escolhi, evidentemente, Cabral como tema, intitulei-a de João Cabral Marcas, e, visitando Cabral alguns dias antes da conferência, ele me pergunta: olha, será que eu posso ver? Será que eu posso assistir você apresentar esse texto? Vocês imaginem a responsabilidade, né? Eu defender uma tese sobre um extraordinário poeta e contar com a presença viva deste poeta na assistência. Assim foi feito. Senti o burburinho, né, quando chegamos, eu e o objeto do meu estudo, e João Cabral, de maneira muito discreta, acompanhado do seu filho mais novo, Joãozinho, né, sentou-se ali no meio da plateia, sem qualquer destaque, e ali ficou até o fim e mandou, eu creio, seus bons eflúvios, porque felizmente o texto foi muito bem recebido, né? Eu obtive a titularidade e creio que ele ficou muito satisfeito com a conferência em si e com a resposta à sua primeira pergunta, se ele poderia ou não assistir ao evento. Em 1993, eu organizei um curso na pós-graduação, mas que eu abri para a graduação e para a comunidade de um modo geral, um curso composto pela presença de grandes poetas, um por semana, que cada um deles daria um depoimento sobre a sua obra, o seu conceito de poesia e um pouco sobre o seu próprio percurso histórico, né? Lá estiveram nomes como Ferreira Goulart, Ivan Junqueira, Carlos Nejat, e eu tinha convidado Marli de Oliveira, que era a segunda esposa de João Cabral. Eis que, na véspera da apresentação de Marli, eu recebo um telefonema de João Cabral formulando uma pergunta. Me disse: Marli está adoentada, está com problemas de dor de cabeça, não se sente bem. Será que eu poderia substituí-la? Será que eu posso falar no lugar de Marli? Evidentemente, vocês imaginem qual é a resposta que se pode dar a uma pergunta dessa. Mas esse episódio me evoca grandes lembranças, porque eu considero quase o canto do cisne de João Cabral em termos de desempenho público, né? Nós, em menos de 24 horas, fizemos uma recepção calorosíssima para ele, o auditório da Faculdade de Letras no Fundão superlotado, ele à vontade, ele rindo, o que é meio raro, ele se dispondo a responder todas as perguntas. E esse texto precioso, né, de uma conferência em que ele falou de modernismo, falou da geração de 45, saiu apenas numa edição da Aguilar, de 2008, e vai ser incorporado, ou já está incorporado, ao meu mais recente livro sobre ele, sobre o qual eu vou falar adiante, João Cabral, de ponta a ponta. A primeira edição de meus estudos cabralinos é de 1985. Se chama João Cabral, a Poesia do Menos, um título que ele apreciou. E, por contingências até de recorte cronológico, neste livro eu estudei até a Escola das Facas, que é de 1980.
Saiu depois uma segunda edição, João Cabral, A Poesia do Menos, e Outros Ensaios Cabralinos, de 99. Essa primeira é da livraria Duas Cidades, essa segunda é da editora Top Books. Nessa edição eu incorporei, inclusive, nesses outros ensaios, o texto da conferência, João Cabral, Marcas. Mas a primeira parte ficou tal como estava em 1985, portanto, indo apenas até a Escola das Facas, a partir de A Pedra do Sono, de 42. E aí, João Cabral me formulou outra pergunta, que era uma pergunta já com um pedido. Sequim, você não pensa em algum dia em estudar os meus outros livros, os livros finais, né? Que de fato ficaram algo marginalizados pela crítica. Foram 4 livros: O Alto do Frade, de 84, Agrestes, de 85, O Crime na Calle Relator, de 1987, e Sevilha Andando, de 1989. Eu senti nisso um pedido, né? Um pedido para que eu dissesse sim, e implicitamente assumir esse compromisso. De fato, ele foi cumprido, mas apenas póstumamente, com João Cabral, Uma Fala Solâmina, de 2014, pela editora Kozak e Naif. Nesta edição, eu atendi a promessa, algo que eu também me inquietava, né? Por que parar em A Escola das Facas, se depois ele produziu tantos livros também de grande relevância? Aí nós temos, então, esses 3 elementos, né? Essas 3 questões que Cabral me colocou, e um dia ele me fez uma outra pergunta, e talvez tenha sido a mais tocante. Eu o visito e, no fim, já estou no hall de saída, né? Ele olha para mim, compungido, e me pergunta: Sequim, ou Antônio Carlos, não me lembro como ele me chamava, você acha que a minha obra vai perdurar? Que responsabilidade! Tem ali um dos maiores poetas da língua de todos os tempos, né? Perguntando a minha opinião, a insegurança dele sobre a permanência da obra. Evidentemente, a essa 4ª pergunta, eu só podia dar a resposta que vocês supõem qual tenha sido. Passa-se o tempo, né? E aí, eu refletindo sobre essa 4ª pergunta, eu me lembrei de um artigo que eu escrevi sobre outro poeta, em que eu fiz uma aproximação entre 2 palavras. Efeméride é comemoração. E ela está coladinha no dicionário da palavra, junto à palavra efêmero, que é o esquecimento. Então, entre a comemoração e o esquecimento, a diferença é de apenas um verbete. Ninguém tem certeza, ninguém sabe seguramente, né, se a obra de alguém vai se transformar numa efeméride ou será algo efêmero. Eu, como leitor apaixonado de João Cabral, eu aposto na efeméride. Eu creio que a sua obra vai perdurar muito tempo, e é isso que eu gostaria de dizer para vocês no encerramento desse depoimento das 4 perguntas cabralinas.